Olá, pessoinhas, como estão vocês também? Bem-vindos a mais um Coração Geralmente Escotai, um lugar onde você dá risadas e reflete um pouco sobre cada dorama. Então, hoje eu vim toda caracterizada, né, pro dorama de hoje, que será Idol Eye. Eu queria muito trazer esse dorama aqui, eu tava muito ansiosa também pra poder assistir ele, né, mas vou dizer uma coisa pra vocês. Hoje eu vou comentar sobre os primeiros 4 episódios do dorama, tá? Eu ainda não assisti ele completo, até porque ainda tem mais 4 episódios ainda para serem lançados, porque tem 12 episódios e até então, até o momento só tem 8, né? Eu ainda não assisti ele completo, eu ainda não assisti os 8 episódios, só assisti 4. E eu queria trazer esses 4 episódios aqui para vocês, primeiro porque fica mais fácil para mim, que eu tô gravando pelo celular, então fica um vídeo mais curto para vocês também, que eu não sei se vocês repararam, mas eu gosto muito de falar, então fica mais curto, né, o vídeo, e fica melhor para editar, porque eu gravo e edito pelo celular, então fica melhor para editar e ocupa menos espaço. Então assim vai ficar o cronograma dos doramas, vai ser episódios, entendeu? Então vamos supor, esse tem 12 episódios, vão ser 3 vídeos, esse, o outro e o próximo. E o final desse dorama, né, os últimos 4 episódios só vão ser lançados semana que vem, na quarta-feira, porque, né, hoje saiu o episódio 9, amanhã vai sair o 10, e só vai terminar semana que vem, então eu só vou conseguir trazer o final dele pra vocês quarta-feira que vem. Mas vamos parar de enrolação e vamos começar, né? Bom, eu não sei, mas eu tava com muita saudade de começar um dorama novo, né? Porque tem um tempo que eu não assistia um dorama novo, que me integrava numa nova família, num novo universo, numa nova coisa, né? Então eu tava sentindo muita saudade, acho que por isso que eu tava ansiosa pra assistir Idol Eye. Mas, tipo assim, eu assisti One High School Heroes, mas One High School Heroes já era pra mim ter assistido há um tempo. E 2025, depois de One High School Heroes, eu não assisti mais nenhum dorama. Tipo, sabe? Eu fiquei presa em One High School Heroes porque eu tive que resolver algumas coisas pessoais da minha vida. Então, eu acabei ficando desanimada pra assistir doramas e tal. Eu interrompi One High School Heroes, né? E aí, acabei não assistindo mais nem One High School Heroes e nenhum outro dorama. Então, eu estava com saudade disso, né? O dorama Idol Eye foi lançado ano passado também, em 2025, só que ele ainda está em andamento, né? Como eu falei. Nossos atores principais aqui são o Kim Chae-young, né? Que interpreta o Doraik, a Choi Soo-young, que interpreta a Men Se-na, né? E a Choi Hae-jin, que interpreta a Hong Hae-ju, tá? Esse dorama, ele vai acompanhar, né, a Men Se-na, que é uma advogada, né, conhecida por assumir casos polêmicos e esconder, né, que é fã do grupo Gold Boys, né, há uma década mais ou menos ela esconde isso, né. Só que quando o Uraik é envolvido num caso de assassinato, né, ela decide assumir o caso. E aí ela enfrenta críticas e tal, mas tem segredos que são revelados e isso e aquilo, né? Já o Uraik, cansado da fama, do peso do palco e tal, ele acaba mostrando o lado escuro por trás daquele sorriso lindo, né? E assim, eu não sei vocês, mas esses doramas de idol me pegam muito. E esse também me pegou um pouco. Eu sei, eu só tô no 4º episódio ainda, eu não assisti o restante dos outros ainda, né? Mas esse, só no começo, esse já me pegou. Porque no primeiro episódio já acontece meio mundo de coisa pra processar. E eu ficava assim, meu Deus do céu. Tanta coisa pra processar em um único episódio. Os outros 3 vai vir o que mais? Porque esse primeiro episódio já fez meio mundo de coisa pra me processar e eu não tô processando nada. Eu tô tendo que processar mais do que ela, que é advogada, né?
Então, assim, eu fiquei, sabe, meio que sobrecarregada de tanta informação ao mesmo tempo, né? Porque o primeiro episódio começa com ela, né, que ela sonha e aí ela fala, né, aquela coisa de fã que quando sonha com o idol ou o artista favorito, né, tem aquelas fantasias bobas e tal, e aquilo deixa ela feliz e tal, né? Então, assim, ela, como eu falei, ela esconde que ela é fã da banda Gold Boys, né? Só que o único que sabe que ela é fã da banda Gold Boys, né? E especialmente do Doraí, é o Park Chung-chae, né? Ele sabe de tudo dela, basicamente, conhece ela muito bem, até porque eles se conhecem desde criança e tal. Então, ele sabe, né, desse amor dela por eles e tal. E eu tenho pra mim que ele gosta dela. Eu não tenho total certeza, mas tá na cara, tá meio óbvio que ele gosta dela, né? E fica nesse negócio, eu falei, eba, triângulo amoroso, adoro. Só que não, porque eu sempre vou chipar pro cara errado ficar com ela, né? Na maioria das vezes eu vou chipar errado. Aqui eu ainda não sei, né, se eu vou chipar errado ou não. Mas assim, a gente começa contando a história dela, né? E depois a gente vai por aí. E no começo eu vou dizer pra vocês que eu achei ele meio mimado, né? Mas depois eu entendo que eu acho que é bem o peso que ele leva, ele é muito assediado, né? Quando ele vai chegando logo na cena que ele vai chegando logo, né? Ele é abordado e derrubado no chão por uma fã e tal, né? Então, ele é bem assediado. E a gente tem também a cena do carro que a menina começa a mandar mensagem pra ele, né? Enquanto ele tá indo pro evento do shopping, né? O evento de autógrafos. E chega lá no evento, a dita que tava mandando mensagem pra ele, chega lá, né? Nesse momento ele tá olhando, ele viu, né? A Heiju. Chegou uma fã com o nome Heiju, né? E aí ele lembrou da Heiju. Só que no mesmo instante que essa fã saiu, antes da outra chegar, ele olhou, ele viu quem? A Heiju, parece que foi invocada, assim, parece que ele falou o nome da mulher, a mulher brotou lá, assim do nada. E aí ele tava olhando, aí a fã começou a chamar ele, né? E ele olhou pra ela e tal. E aí ela começou a perguntar por que ele tinha trocado de número, que ela queria o número novo dele, que isso, que aquilo. E começou a bater na mesa. Eu falei, meu Deus do céu, que horrível. E aí jogou um negócio nele assim, cortou um pouquinho lá nele assim, e eu fiquei olhando para aquilo. Depois ele tem uma crise de pânico no banheiro e eu falei, gente, limites, né? Vamos ter limites, porque é uma coisa que não tá tendo, né? A gente é uma coisa necessária de ser transmitida para o mundo, sabe? Porque é assim que funciona, né? E é complicado. Então, depois, quando ele tá em casa bebendo, simplesmente, né, ele escuta um barulho e aí ele começa a falar, né, falar que se eles não saírem e tal, que ele vai ficar com raiva. E aí as duas saem de lá. Eu olhei assim e eu falei, oi? O que vocês estão fazendo aí? Meu Deus, tipo, eu fiquei, gente, como pode isso tá acontecendo, sabe? E eles começaram a falar disso e daquilo, falando isso, falando aquilo. E aí, depois a gente vê ela sendo arrastada pelas seguranças, né? E aí elas falando que ele convidou elas, que eles iam, que ele ia cozinhar pra elas, que não sei o que, que não sei o que. Eu falei, gente, ele não tá cozinhando nem pra ele, que ele tá bebendo cachaça. Ele vai cozinhar pra vocês? Ah, pelo amor de Deus, né? Quando é no outro dia, o pobre é acordado com um balde de água. Eu falei, eu tomei até um susto. Tava eu olhando pra ele dormindo, de repente um balde de água. Falei, eu cheguei a pausar, eu pausei na hora e falei, meu Deus do céu, o que foi isso?
empresário dele pegar uma toalha pra ele, aí vai, e aí o dono da gravadora começa a falar com ele, né? Mostra o vídeo dele xingando, falando, chamando elas de baratas, nojentas, isso e aquilo. Aí ele falando, né? Falando, xingar os fãs e tal. Eu olhei assim. Eu falei, ele xingou foi pouco. Porque se fosse eu tinha esculhambado mesmo. Não tinha só chamado de barata, não. Entendeu? Eu tinha chamado dos piores nomes possíveis, aquelas abençoadas, porque a pessoa, eu tô na minha casa, na minha privacidade, não é porque eu sou um idol dela que elas têm que invadir minha casa, não. Entendeu? Eu sou um cantor, beleza, mas isso não significa que a minha privacidade pertence a ninguém. E aí ele fala que não são fãs, são sansens e tal, e aí o dono da gravadora fala isso e aquilo, solta de repente, do nada, que ele não pode demonstrar os sentimentos, né? Que as pessoas não querem um artista que demonstre sentimentos, que demonstre ser humano. Eu Como assim? A gente sabe que na maioria das vezes é realmente o que acontece, né? Você não pode demonstrar isso, você não pode demonstrar aquilo, né? É assim, é assado, né? E depois ele reage, né? Ele fala, e quando eu vou poder demonstrar o que eu sinto? Quando eu vou poder falar o que eu sinto, né? Agir assim, assim, assim. Aí ele fala que se ele continuar daquele jeito, em breve ele poderá ser quem ele é, e aí as pessoas vão esquecer dele, não vão mais amar ele. Eu falei, nossa, é um padrão muito, né? Você precisa não ser você para as pessoas te amarem. Sabe? É complicado. Porque eu acho que, no final das contas, é por isso que cria uma imagem tão assim das pessoas, dos idols, dos atores, isso e daquilo. E quando acontece algo muito polêmico, muitas pessoas ficam em choque, porque não esperavam aquilo. Ou já esperavam, só que não dele, né? Dele ou dela. Porque, tipo assim, independente do que ele seja, se ele é idol, se ele é ator, se ela é atriz, né? Eles são seres humanos, eles estão propícios a errar, eles estão propícios a acertar, eles estão propícios a serem pessoas, eles vão se apaixonar, eles vão namorar, eles vão casar, eles querem ter filhos, eles querem ter uma família, sabe? Eles vão errar algum dia. E não tô dizendo que, tipo, eles não podem consertar. Eles são humanos, é natural que eles errem, é natural que eles se apaixonem, é natural que eles vivam uma vida, sabe? E a gente vai pro show solo que ele vai fazer, né? Aí tem a cena dela na fila para poder comprar o ingresso, e quando ela entra, os lugares já estão todos esgotados. Aí ela entra no negócio, ela pesquisa e aí tem gente vendendo ingresso e tal. Aí o que acontece? Ela manda mensagem, né, pra um desses caras e o cara topa. Aí quando chega lá, falei, rapaz, será que esse cara não vai enganar ela? Quando chega lá, vai ela e o Tchunte, né, pegar esse ingresso. Falei, ué, não entendi. Aí quando ela chega no cara, ela pergunta do ingresso, aí o cara mostra o ingresso. Eu fiquei só naquela dúvida, né? Será que esse realmente é o ingresso, né? E aí aí ele fala, ela vai para pegar ele primeiro o dinheiro. Ela vai dar o negócio de dinheiro para ele. Meu Deus do céu, foi dar errado. Na hora que ela dá o dinheiro para ele, que ele abre o envelope, que ele vai olhar as notas tem um negócio assim que é falsa. Gente, o que tá acontecendo? E aí ela começa a falar, né, a lei e tal. E aí o Tchunche já tá gravando, e aí o cara parte correndo no mundo e o Tchunche atrás. Eu falei, meu Deus, eu achei que ela ia ser enganada, ela que tá enganando, ela que enganou o cara, né? Porque ela, como advogada, ela não ia participar desse negócio, né, de compra ilegal de ingresso. Eu falei, você é realmente top, né?
ela vai correndo também atrás desse cara e tal. E é assim que ela confunde, porque ele tá com um casaco preso na cabeça e tal. E o Raik, quando ele saiu de manhã antes do show, ele foi pra terapeuta, né? Pegar o remédio dele. E aí de lá ele foi direto pro local do show. E ele tava com um capote preto, né? Assim, um capuz preto. E aí, quando as fãs veem ele com o empresário dele, o empresário manda ele correr, ele parte correndo até uma entrada que tem. E aí ele tá tentando saber como é que aquilo abre, que não sei o que, que não sei o que. Ela vê ele. Falei, eita, minha Nossa Senhora. Na hora que ela vê ele ela puxa o capuz. Eu falei, eita. E ela olha, ele vira. E a hora que ela vê a cara dele, ela fica em choque, eu fico em choque, ele fica em choque, e aí as fãs começam a gritar, ele pega ela por aqui assim, faz isso aqui. Eu, que bonitinho. A porta começa a abrir, e aí ele fala que ele vai tirar a mão da boca dela e que vai pra ela não gritar. Aí ela só concorda, balançando a cabeça. Ele pega e entra e sai, né? Vai embora. E aí ela cai lá no chão, faltando perna, e aí começa a surtar silenciosamente. Eu faria isso com toda certeza. Com toda certeza. Se eu não desmaiasse antes, né? Mas aí. E aí ele foi, né, pro camarim e tal. Aí chegando lá, tem um pessoal falando, tem um cara falando, né, dele, que como é que o cara chegava atrasado no próprio show, que isso, que aquilo, né? E aí eu pensei que era um staff, alguma coisa assim. Só que depois eu vou descobrir, né, que é os outros membros do Gold Boys. Só que enquanto um tá difamando ele, o outro tá defendendo e o outro tá quieto no cantinho dele, só tocando a guitarrinha dele, né, treinando ali e tal. E aí quando ele entra, o mais velho já olha logo, né? Ele tem uma treta, né, com esse Thierry. E aí o Thierry, ele ia bater no Thierry, só que o Son e o Yongbin segurou ele nessa hora. Só que o Thierry foi lá e deu um murro nele primeiro. Ele voltou e deu outro, quando ele conseguiu. E aí eles separaram e tal, e aí o Thierry foi e empurrou o Yongbin caiu e machucou o braço, né? E aí eles foram pro hospital. Aí era o Gold Boys que ia estar ali também, né, no show com o Raik, mas por conta disso eles foram pro hospital e tal, e ele teve que fazer o show sozinho, né? E aí quando foi mais tarde na casa dele, o Sun foi pra lá, né, pra beber e tal, esse e aquilo. Eles beberam e beleza. Quando foi no outro dia que ele acordou, que ele chegou na cozinha, o Sun tá lá estirado no chão, sangue assim espalhado. Eu falei, mentira. Só que a primeira coisa que eu olhei foi a roupa que ele tava. Porque ele tava com a mesma roupa do dia anterior. E não tinha uma mancha de sangue, a roupa era branca. Aí eu fiquei, não foi ele. Na hora que ele abraçou o Sun, chamando o Sun, balançando o som, eu fiquei, eita, agora ele tem sangue na roupa, agora vai ficar difícil, porque, né? Aí quando ele tava lá chamando o som e tal, é quando a moça que trabalha na casa dele e o empresário dele chega, né? O manager dele chega. E aí a pobre da mulher toma um susto porque ela gostava muito, ela já trabalhava com ele há mais de 10 anos e gostava muito do Song também, conhecia o Song porque eles sempre foram amigos, né? Sempre não, nem sempre eles foram amigos, mas né? Acho que quando ela começou a trabalhar na casa do Uraí, eles já eram amigos, né? O Song e o Uraí. Ele é indiciado e aí sai no jornal e tal, e aí ela tem um choque quando ela, né, descobre isso, e ela vai até a delegacia, chegando lá, né, ela começa a falar com ele, e aí ele começa a falar, né, que porque o som, não sei o que, falar que aquilo era uma brincadeira, que ele não tinha morrido e tal. Eu não tenho boas memórias de coisas assim, né, então foi uma cena que marcou muito,
pra mim. Aí ela vira pra ele e fala, né, que fala algumas coisas, pergunta algumas coisas, e aí ele lembra, né, das fãs que invadiram a casa dele e tal. E aí ele fala que era aquelas malucas, doidas, não sei o quê, que ficavam seguindo ele pra todo canto, isso e aquilo. Aí ela foi e virou, suas fãs. Só que como ele falou, ficou parecendo que ele tava falando de todas as fãs, sabe? Só que eu entendi que ele quis dizer não de todas as fãs, mas das fãs tóxicas, né, que abordavam ele de forma, né, não tão carinhosa igual as outras, né, que não eram respeitosos com ele e tal. Foi dessas fãs que ele estava falando, não necessariamente de todas as fãs, mas a forma como ele falou ficou parecendo que ele estava falando de todas, e foi assim que eu acho que ela entendeu. Ela ficou olhando para ele assim, tanto quando ela sai da sala, ela sai bem em choque, né? E aí ela vai embora, chega lá no quarto e tal, e ela pega e joga as coisas dele tudo fora, né? O Chun-Tse fala depois sobre isso, que ela jogou as coisas dele tudo fora. Só que aí quando o outro advogado, né, que é do mesmo departamento que ela, sai do caso, né, resolve desistir do caso dele, deixar ele sozinho, ela decide assumir o caso dele, né? E aí ela vai lá atrás dele e tal, e fala algumas coisas pra ele. E aí vai atrás de outros advogados e tal, mas aí os outros falam exatamente o que ela falou que eles iam falar. E aí ele acaba recorrendo a ela mesmo, porque a gravadora já tinha dito que ia rescindir contrato com ele, né? O manager disse que não poderia mais ajudar ele a partir dali e tal, né? Porque ele tinha feito aquilo, não sei o que. Eu falei, gente, calma, espera, respira. Ninguém confia nele. Tipo, vocês conhecem ele há não sei quanto tempo e vocês não confiam nele, porque tipo, o dono da gravadora conhece ele desde pequeno. Ele praticamente tirou a infância do menino e tal. Então, sabe? Um mínimo, assim, um fiozinho de confiança de que não teria sido ele, seria legal. Eu sei que, tipo assim, todas as provas apontavam para ser ele. Aliás, todas as provas não, porque nem prova tinha, né? Isso é considerável, não tinha prova que incriminasse ele, né? O Song foi achado morto dentro de um quarto, dentro de um lugar fechado e só tinha eles dois ali? Sim. Mas não foi achada a faca do crime e nem o telefone do Song. E ele não saiu de casa. Como é que pode isso? Sabe? Aí não tinha provas que tinha sido ele que tinha matado. Mas por ter sido achado dentro da casa dele naquela situação, ele era o único suspeito, né? Ele vai lá e fala que ele não admite ter matado o Song porque, né, ele não se lembrava e além dele não se lembrar. Isso me trouxe, sabe o quê? Um ponto daquele dorama One Ordinary Day, né? Porque ele bebe com a garota e tal, no outro dia a garota amanhece morta ali do lado dele, amanhece morta, e ele não sabe se foi ele, se não foi, porque ele não lembra. E lá no final depois a gente descobre, né, que não foi ele que matou a menina, né? Mas aí ele já tinha passado não sei quanto tempo na cadeia. Aí eu falei, isso tá me lembrando um pouco, porque ele não lembra se foi ele que matou o Song, ou se não. Eu não acho que tenha sido ele particularmente, tá? O Raik tinha saído falando que tinha comprar bebida e tal. E aí, chega na loja de conveniências, ele não comprou nada e saiu. E isso ficou suspeito. Quando eles conseguiram a câmera de vigilância, eles viram que ele se encontrou com alguém naquela noite, que foi a Heiju, né? E aí ele não falou para a advogada que ele não tinha contado aquilo para ela, porque ele não queria envolver a Heiju e tal. E aí ela fala que ele não poderia esconder nada dela. Ela tinha que estar preparada para certo tipo né, de coisa. E aí ele vai e conta para ela tudo, né? Fala também o que a Heiju falou, que naquela noite ele tinha visto o Thierry, só que era pro Thierry estar no hospital, né? Mas ela disse que tinha visto o Thierry no apartamento ali e tal, né? Então, o que acontece? Ele vai questionar o Thierry, né? Aí, o que acontece? O Thierry já tá querendo sair, né? Abandonar meio que o Gold Boys e tal, não sei aquilo, e o outro falando que, você vai sair. Aí ele fala, você deveria sair também. E ele fala, eu não tenho pra onde ir. Eu falei, agora lascou-se. Calma, gente, respira. Aquele Thierry, ele é muito porcado, ele é muito assim, eu acho ele muito estranho, sabe? Eu não vou com a cara dele, é simples, é isso. Eu já achei que meu personagem que eu não vou com a cara é ele e a Heiju,
né? Eu não vou com a cara dela também não. Mas, né, entre controvérsias e controvérsias, né, eu concordo com ela na parte do Thierry e tal, mas eu também não gosto muito, eu não gosto dela e não gosto dele. Então, na hora que ele vai abortar o Thierry, né, que ele fala que o Thierry não tava, era pro Thierry estar no hospital, o Thierry não tá, não sei o que, o outro vai e confirma o álibi do Thierry, falando que o Thierry estava no hospital. Só que depois, quando ele sai, né, o Thierry vai e fala bem assim, eu sei porque você matou o Son, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando o cara fala, então me fala por que eu matei ele fica mudo. Eu falo, gente, boy, fala por que ele matou o cara. Você não disse que você sabia? Agora você fala, porque até eu quero saber por que ele matou o menino. Porque motivo nenhum ele tinha, né? Até o que eu sei, ele não tinha motivo nenhum para poder matar o Son. Você eu já não sei, agora ele não tinha motivo nenhum. Aí ele pega, sai, o manager leva ele pra fora e tal, e aí ele fica lá dentro. Na hora, o menino olha pra ele com a carinha meio assim, eu olhei, eu falei, eu conheço essa cara, boy. Foi a mesma cara que você fez quando ele falou pra advogada do Uraik, que acenar, que o Uraik tinha batido nele primeiro. Ele fez a mesma cara, porque ele sabia que era mentira, porque ele sabia que o Thierry tinha batido no Uraik primeiro, né? Ficou com a gracinha, mostrou um vídeo, né, que mostrava o Uraik e o Son brigando. Só que depois o Uraik esclarece isso para assinar, né? E aí essa carinha que ele faz me deixa ainda com mais assim, né, desconfiada ainda. Eu falei, ele realmente não estava no hospital naquela noite. Onde é que esse boy estava? Que ele não estava no hospital. Só que seria muito óbvio para mim, né? Tipo, eu desconfiei dele, desconfiei e desconfio ainda. Não vou dizer que eu não desconfio não, mas é muito óbvio. Duas coisas para mim aqui: a Dona Coreia colocar o Uraik como verdadeiro assassino e colocar o Thierry como verdadeiro assassino. Por quê? Porque tá deixando muito óbvio que pode ser um dos dois. Tá fazendo muita gente desconfiar dos dois, sabe? Então, pra mim não é nenhum dos dois. É alguém de fora. Por enquanto eu suspeito da Heiju, do manager deles e do outro integrante também. Não vou mentir não, porque ele é muito sonsinho, ele é muito na dele, ele não fala nada e ele quer encobrir o álibi do Thierry, sendo que, né, é muito assim. Então, eu desconfio dele também. Mas eu vou deixar até registrado aqui para quando eu sair lá no último eu falar, aí, eu falei dele. Mas assim, né? Ele é um ponto para mim também, porque como eu falei, ele é muito sonsinho, é muito ali na dele, é isso e aquilo, né? Eu não vou dizer que eu não desconfio dele não, porque quando eu olho para ele eu falo, eu desconfio de você, tá, boy? Você não tá fora da minha lista porque você fica agindo de bom moço, não, que você na verdade é um dos quase primeiros, né? Então, assim, por isso que eu falei que seria muito óbvio se fosse o Thierry ou o Uraik. Então, eu acho que a Coreia tá puxando muito peso, né? A balança entre o Uraik e o Thierry pra gente desfocar dos outros. Na maioria é sempre assim que o vilão aparece. Então, pode ser o Thierry? Pode. E eu acho muito que possa ser ele sim. Mas, ou pode ser também o Uraik mesmo. Mas eu não acho que seja o Uraik. Eu não vou, né, dizer que ele tá totalmente fora da minha lista, porque ele pode ter muito bem tomado um banho e trocado de roupa. Sabe? Ele pode ter muito bem, né, feito isso. O perito falou, ele falou uma coisa pro promotor e pro policial, que o Son, ele não se assustou quando a pessoa chegou. O que significava que ele foi pego de surpresa ou que era alguém que ele confiava. Eu falei, temos um ponto. Era alguém que ele confiava que pode ser o Uraik? Pode. Ou pode ser outra pessoa. E aí o que aconteceu? Aí o policial e o promotor falou, pronto, já é o Uraik, já conseguimos e tal. Aí o perito foi e falou, mas tem uma coisa aqui, tá vendo essa marca aqui? Significa que ele foi morto em um golpe só. E aqui foi muito certeiro para uma pessoa
foi muito certeiro para uma pessoa embriagada fazer, né? Na verdade, quem falou foi o policial, né? Que perguntou se uma pessoa que estava, né, assim, poderia, né, dar um golpe de sorte desse. Aí ele falou que poderia acontecer sim, mas que era muito pouco provável, que a pessoa teria que estar para poder, em sã consciência, para poder dar um golpe daquele. O que significa que, se foi o Uraí, ele fez isso enquanto ele ainda estava sóbrio. Mas seria muita coisa, tá, né? Seria muita psicopatia da cara dele se embriagar depois com um amigo lá estirado lá no chão lá, né? Isso que eu falei, realmente não tem como ter sido o Raik, né? Ou ele é muito psicopata a esse ponto, ou realmente não é ele. A gente descobre também que aquela briga que o Thierry mostrou, porque, tipo assim, ele quer muito que o Raik seja preso logo, ele mostra cenas fora de contexto, né? Porque, tipo assim, ele chegou depois, talvez ele não escutou a conversa inteira, e talvez não dava pra escutar de onde ele tava, né? Mas pra que ele foi gravar aquele vídeo? Porque em vez de gravar o vídeo, ele não correu pra ajudar, pra separar, pra fazer alguma coisa, porque seria o que um companheiro de equipe faria. Tipo, se eu tenho aqui, eu tenho duas amigas aqui, as duas tá ali brigando. O que eu vou fazer? Eu vou falar, gente, calma, por favor, vamos nos acalmar, vamos resolver isso aqui, vamos conversar. Eu não vou pegar um celular e vou filmar. Que amigo é esse? O que ele queria? Prova pra quê? Pra incriminar outra pessoa? Sabe? É esquisito as atitudes dele. É estranho. Então, e aí a gente descobre que nessa cena o Song fala que ele fez aquilo que ele não estava tendo coragem de fazer, né? Que era terminar com a Hae-Ju e tal. E aí, o que acontece? O Raik fica chateado com o Song, mas não porque o Song tá conversando com a Hae-Ju, porque o Song tava escondendo coisa dele agora. E ele nunca fez isso. Nunca teve segredo entre os dois, entendeu? Então, é o que eu tô falando. Ou o cara é muito psicopata ao ponto de inventar uma história assim absurda pra se sair como inocente. A gente já viu muito isso, mas, né, tipo, ou o cara realmente é inocente, que não tem cabimento. Aí a gente descobre o contexto daquela cena que o Thierry mostrou, né? E a gente também tem a cena quando a Hae-Ju vai encontrar o Raik, né? Que eles estão saindo da sala do promotor, ela vai lá e encontra. E aí é a hora que o repórter, né? Vai lá e tira foto deles e tal, e aí ele leva eles para um lugar mais afastado. Aí é quando a gente descobre que teve no passado um boato de namoro entre o Raik e a Hae-Ju. Eles realmente namoraram e tal. Mas quando esse boato foi lançado, né? Aí teve ela, a Senna, ficou sem comer. O Junjae disse, né, que ela ficou sem comer por 3 dias. Eu olhei pra ela e falei, oi? Por que, amiga? E mostra as cenas dela, né? Ela, quando ela ficou sabendo da notícia e tal, quando o jornal falou e tal, ela triste e tal, eu falei, você tá triste porque o seu idol tá namorando. Aí ela ficava, né? Ah, mas ele é humano, né? Ele pode namorar isso e aquilo, tentando se convencer, né? Falei, exatamente, ele é humano, ele tem o direito de se apaixonar, ele vai se apaixonar em algum momento da vida dele, né? Vamos, né? Rever os nossos conceitos? Fiquei olhando pra ela assim e tal. Aceita que dói menos, querida. Aceita que dói menos. Eu acho que você tem que entender que o idol, ele não é seu, ele não é sua propriedade, sabe? No momento que as fãs vão saindo, né, ela grita pra ele bem assim, a gente te colocou aí, a gente fez de você quem você é, e não estão erradas, porque é a gente que dá fama pra eles. Sim, somos a gente, somos nós, mas isso não significa que eles são nossos, entendeu? Não significa que eles são nossas propriedades.
A gente deu fama para eles porque eles fazem coisas que a gente gosta, que a gente se interessa. Não é porque você gosta de um idol, que você deu fama para ele, que você tem que invadir a casa dele, que você tem que invadir a privacidade dele, que você tem que empatar dele viver a vida dele ter um relacionamento, dele criar uma família. Você gostar dele como um idol é uma coisa. Você querer controlar a vida dele é outra, totalmente diferente, né? Então, né, é compreensível a situação dela, porque ela achava que ela conhecia tudo sobre ele, né? Mas a gente não conhece tudo sobre ninguém. A gente acha que a gente conhece. Muitas vezes eu vejo muitas pessoas falando, eu sei de tudo sobre fulano. Não, você não sabe. A gente não tem como saber de tudo sobre uma pessoa. A gente sabe o que eles querem mostrar pra gente. O que eles deixam se mostrar pra gente. Tá? Se você sabe de uma coisa que ele falou, foi porque ele quis falar. Mas o que ele não quer falar, ele guarda. Na maioria das vezes, a gente sabe de muita coisa. Quando vai ver, tem uma bomba que sai, que tipo assim, você fica assim, nossa, eu nem percebi que fulano tava passando por isso e aquilo. Óbvio que não. Porque eles não deixam transparecer. E o que não é deixado transparecer, você não sabe. Entendeu? Então, nunca ache que você sabe de tudo sobre uma pessoa, se você não convive com ela. E mesmo quando você convive com uma pessoa, às vezes chega a determinado momento que ela vai mostrar lado delas que você não vai conhecer. Sabe? Então, nunca acho que você conhece demais alguém. Foi o que ela falou, né? Que ela achava que conhecia de tudo, sabia de tudo sobre ele. Só que quando ela passou a conviver com ele, ela viu que ele sofria muito, que ele tinha sombras, que ele tinha lados, né, tristes. Ela pensou pelo lado também de que quando, né, tudo aconteceu, que ele teve que se separar da Haeju e tal, de como ele teria se sentido, de como ele ficou triste e tal, porque ele gostava dela e tal. E, né, mas isso aí é uma coisa que só ele sabe, como tudo aconteceu por dentro dele, né. Aí tem uma cena que eu não sei se ele já tá começando a gostar dela, mas eu tenho pra mim que sim, que é a cena de que ela sai, né, que depois que ela volta de lá da casa do Chun-Tae, que ela vai dar um jeito, né, de tirar a Haeju desse caso, porque ele pediu pra ela, né. E aí, o que acontece? Quando ela volta, ele já tá dormindo. Ele tá dormindo ali na mesa e tal. Não sei se estava esperando ela, não sei, mas ele já tá dormindo. Aí, quando ele acorda, ela já saiu pra trabalhar. E aí, ela deixou o café da manhã ali pra ele comer e tal. Deixou um bilhetinho, né. E aí, pensar que não, a campainha toca, quando ele vai ver, quem é? É o Chun-Tae. Aí o Chun-Tae entra e começa a tirar as coisas, né? E começa a lembrar dela falando pra ele meio de coisa. Isso aqui é pra isso aqui é pra aquilo. E eu olhando pra ele, eu falei, amigo, só sobra pra ti, porque você é o único que sabe de tudo sobre ela. Então só sobra pra ti isso aí. E aí ele entregando pra ela. Aí ele olhou, falou, isso aqui são coisas que eu uso. Aí ele que coincidência, né? Ela é muito atenciosa com os clientes e tal. Aí eu, com certeza. Aí ele pega, né, as coisas e vai para poder escovar os dentes e lavar o rosto. Aí ele chega e fala, ontem ela chegou tarde, ela tava com você? Aí ele, tava. E fica fazendo aquelas perguntinhas, sabe? Eu falei pra ele, gente, mano, por que você tá querendo saber disso? Por que você tá perguntando isso assim? Aí o Tsunte pergunta a mesma coisa e ele vai falar, é só, tô sendo educado, só jogar conversa fora. Você poderia perguntar quantos anos ele tem, o que ele faz, mas você decidiu perguntar sobre eles dois, né? Sobre que tipo de parentesco ele tinha, se ele tinha algum tipo de parentesco, não sei o que, não sei o que. Que tipo de assunto é esse? E aí, quando eles vão para a promotoria, eles vão lá para poder bater de frente com o promotor e tirar, né, a Haeju do caso e tal. E aí ela consegue, né, fazer isso. E aí depois ele abraça ela e fala, oh boy, tu tá dificultando as coisas pra ela, tadinha, a bichinha. E aí na hora que eles vão pra sair, quem chega? O promotor, né? Porque o promotor, a gente descobre também que ele era o menino que fazia bullying com ela no colégio, né? Que quando o pai dela foi acusado de assassinato e tal, ele que fazia bullying com ela, né? Ela desistiu da escola também e tal.
chama ela, e aí o Uraí, ele se coloca assim na frente dela, assim que nem um guarda. Eu, ai meu Deus, que coisa fofo. Eu acho o Uraí muito fofinho. Então, aí ele chega e fica parado assim na frente dela, assim, ó. Aí ela manda ele ir pro carro, e aí ele pega e desce. E aí o Byung-hyun, ele começa a falar com ela, né, sobre os negócios do colégio e tal, que ela mudou isso e aquilo. E aí falando, né, que ela tava, se ela tivesse fazendo aquilo por vingança, não sei o que, não sei o que. Aí ela olhou pra ele e falou, ah, é por isso que o caso não tá indo pra frente. Você tá preso em coisas como essa. Aí bate no ombro dele e fala, boa sorte. Pega e sai. Aí quando ela chega lá embaixo, ele tá do lado de fora, né, esperando ela e tal. Aí ele vai andando mais ela e ele começa, aí ele, quando ela, o negócio vira assim pra entrar na porta do carro, ele olha pra ela, porque ele olha assim. Aí eu olhei e falei, que isso? Começou a subir. E aí ela fala, o que foi? Aí ele, você conhece ele, não sei o que. Começa a perguntar assim, eu não aguentei, eu falei, meu Deus do céu. Ai, ele é muito fofo. E aí, quando ele chega no carro, ele fica falando, então, não sei o que, você tem um em casa e um no trabalho. Eu falei, oi? Calma, boy, calma, respira aqui, vamos respirar. E aí ela fala, né, que se ela pudesse, ela fazia isso e aquilo com o Byung-hyun e tal, não sei o que. Ele, nossa, pra quem não é nada, você ficou muito hostil, não sei o que. Eu falei, boy, fica quieto, pelo amor de Deus. Porque o boy fazia bullying com ela, né, eu entendo o lado dela também. Ele fala, não precisa fazer isso, não sei o que. Ela fala, mas não fui eu não tô conseguindo controlar e tal. E aí o carro começa a ir pra um lado e pro outro. Naquela hora eu pensei, isso aqui foi alguma coisa que fizeram para poder causar um acidente com os dois, né? E isso ainda tá na minha cabeça ainda. Alguém fez aquilo para poder causar um acidente com eles dois ali, né? E aí a cena termina com o carro voando. A cena parece até com aquela cena do Nunu de A Beleza Verdadeira, que um já tá no chão e o Nunu tá lá voando lá em cima. O carro parece que nunca chega no chão, tá lá voando lá, né? E aí termina o dorama. Eu falei, só vou saber agora amanhã, porque eu não vou assistir mais hoje não, né? E aí terminou assim o negócio, legal. Então, atualizações agora só quarta-feira, tá? Para vocês aqui, eu vou trazer as minhas próximas reações só quarta-feira que eu vou assistir hoje, né? Os outros 4 episódios que tem. Lembrando que o último episódio dessa saga vai sair quarta-feira que vem, tá? Porque essa semana vai sair os penúltimos episódios e semana que vem saem os últimos. Então, eu só vou conseguir gravar para vocês, trazer para vocês semana que vem, na quarta-feira, o último episódio dessa saga. Ok? Então, deixe aqui nos comentários as reações de vocês nessas cenas, o que vocês estão achando desse dorama. Eu estou achando que, tipo, a Coreia está sendo muito cirúrgica aqui, tá? A gente sabe que não é só dorama, não é só atuação, é vida real também. Então, né, os produtores, o diretor está sendo muito cirúrgico nesse dorama e tal. Não que ele não tenha sido, não que não tenham, os outros também não tenham sido nos outros doramas de idol, mas esse aqui tá batendo forte, bem forte, né? Então deixa aqui nos comentários o que você tá achando desse dorama, se você já assistiu, se você ainda vai assistir, né? Deixa aqui o que você achou dos meus comentários também, deixa aqui, tá? Se vocês gostaram do vídeo, deixem o like de vocês, tá? Se inscrevam aqui no canal, ativem as notificações, tá? Vai sair vídeo, sai vídeo toda segunda, quarta e sexta, tá? Um beijo, 안녕.